Salve, galera da Integral TV, eu, Renato Cadena, estou novamente com o doutor Felipe Donato. Naquele lindo quadro que vocês curtiram, Mitos ou Verdades. Pergunta pancada logo de vez. Vamos lá. Pergunta do Santos Pella. Doutor, as misturas de proteínas, como por exemplo frango e ovo, sendo consumidas juntas, tem algo prejudicial ou benéfico? Pensando em proteína no cálculo total, se ele quiser pegar 50 gramas de frango grelhado somando a 3 ovos e isso bate o total proteico dele, não tem problema. E aquela história, doutor, de não pode misturar carne vermelha com peixe no prato. Primeiro você tem que comer a carne vermelha e outra refeição de peixe. Isso é mito ou verdade? É mito, porque o processo digestivo não sabe o que você está comendo, né? O que chega é a proteína para ser digerida previamente ali no ácido clorídrico, o aminoácido vai ser liberado para o intestino e a absorção. Então o músculo vai saber apenas o aminoácido, não a fonte que você comeu. E se eu quiser misturar arroz com batata, falando de carboidrato? Boa. Olha, não pode misturar arroz com batata, não pode misturar arroz com macarrão. É o mesmo princípio, né? Você tem aquela quantidade de carbo, né, naquela refeição. Eu quero pegar metade desse carbo de um alimento e metade do outro bater no total. Beleza. Não corre risco do arroz chegar lá junto com a batata no estômago e o estômago fala, opa, parou, que bagunça é essa? Ó, você vai para um lado, eu vou primeiro eu vou em você, depois eu vou no outro. Excelente essa, né? Porque assim, pensando bioquimicamente, né, você tem ali polissacarídeos, que é aquele colar de pérola de glicose. Então a enzima vai separar aquele colar para absorver a glicose unitária, né? Então se é batata, se é macarrão, se é arroz, são polissacarídeos. são polissacarídeos. Fechado. A enzima amilase vai quebrar e vai absorver no final. Aí o Santos Pella aqui, ele já emenda mais uma pergunta. Qual a importância das proteínas vegetais para a saúde do corpo? Muito bem. Então, é aquele princípio, né? Hoje em dia, o alimento vegano, né, a proteína vegetal, ela pode ser inserida dentro de um contexto do atleta. Eu tenho muito atleta no consultório que é vegano. Então, eu preciso saber a quantidade de proteína dentro da leguminosa, da proteína isolada do arroz, da proteína isolada da ervilha, no cogumelo. Então, são as fontes proteicas que o vegano tem. E eu vou combinar isso para bater aquela quantidade proteica. Então, se um indivíduo realiza uma dieta, levando em base aquilo que nós estudamos no primeiro vídeo, as proteínas vegetais, se eu gosto do feijão, por exemplo, as proteínas vegetais, se eu gosto de uma proteína de soja ou até de um amendoim, que tem alguma coisa de proteína, eu devo considerar para bater meus macros? No cálculo deve ser considerado. Porque o que acontece, se você pega uma leguminosa, ela tem uma boa quantidade de proteína dentro, só que ela tem carboidrato junto. Então não é isenta de carboidrato, você tem que fazer o cálculo dos dois. Mas se eu tenho ali no feijão, por exemplo, uma porção de 20 gramas de proteína e eu tô com uma porção de carne e isso está somando 30 gramas de proteína total, sendo vegana e animal, não vai ter problema. É que o problema maior é que o perfil de aminoácido da leguminosa é diferente do perfil de aminoácido de uma proteína animal. Alto valor biológico, baixo valor biológico, só que o que importa hoje é complementar as duas para bater o valor biológico completo. Então você tem, por exemplo, uma proteína do arroz. Em uma dose de proteína do arroz eu vou ter 3,5 gramas de leucina. Só que com uma menor dose de whey eu consigo a mesma quantidade de leucina. Então cada proteína tem um nível proteico. Podemos até dizer, né, doutor, que o aminoácido, os aminoácidos presentes em cada proteína é quem dá a diferença entre elas. Exato. E geralmente as proteínas vegetais possuem uma carga menor de aminoácido essencial. Sim, para o povo entender, então você tem os totais dos aminoácidos e dentro dos 8 essenciais o que o corpo não consegue produzir. Então o vegano, ele tem que ter essa proteína vegana complementando, mas tem que se pensar em essenciais e os 3 de cadeia ramificada para complementar o total, formando uma proteína completa. Mais uma pergunta aqui, doutor. Gabriel Camilo. Qual a importância das frutas em uma dieta? E o multivitamínico é indicado no caso em que as pessoas não têm o costume de ingeri-las? Complicado. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a gente ingira em torno de 400 a 500 gramas de fruta, verduras e legumes ao dia. É bastante coisa, hein, doutor? São de 3 a 4 frutas por dia, salada e legumes no almoço, salada e legumes no jantar. Se a pessoa não consegue comer dessa forma, o que ela está perdendo? Fibras, que vêm dos alimentos, fitoquímicos, vitaminas e minerais. O que é fitoquímico?
Fitoquímico, por exemplo, a beterraba e a cenoura tem uma cor. O fitoquímico é o que justifica aquela cor. Então, o beta-caroteno, Cenoura. cenoura. Aí você tem a rafinose, que é o carboidrato da beterraba, que dá aquela cor. Então você tem o nitrato, que dá aquela cor. Então, todo alimento colorido do vegetal, você tem, além das vitaminas, o fitoquímico, que é um componente químico natural daquele alimento vegetal. Que contribui para a saúde. Extremamente importante para sistema antioxidante e sistema anti-inflamatório. Como é que um polivitamínico pode substituir as frutas e as verduras e os legumes? Na verdade, ele não substitui por completo. Você não vai ter fibra no polivitamínico e você não vai ter fitoquímico no polivitamínico. Você vai ter só as vitaminas e os minerais. Então, num exame de sangue que de praxe o nutricionista pede no consultório, eu analiso B12, vitamina D, zinco, selênio, manganês, vitamina C. Então a gente faz um screening metabólico, eu pego todo aquele metabolismo da pessoa e vejo qual vitamina e mineral que ela está com deficiência. Aí eu vou lá e ajusto conforme ela tem deficiência. Então nós podemos afirmar, doutor, que frutas, verduras e legumes numa dieta é insubstituível. Você vai conseguir substituir, mas nunca na sua totalidade. Nunca por completo. Beleza. Bom, a Thalita Silva, ela pergunta para você, doutor, uma dúvida em relação a alimentos, tais como biscoitos, doces, mas tudo zero açúcar. Óbvio que sem exageros. Posso comer para quando bate aquela vontadezinha do doce? Vamos lá. Assim, aquela história dos macros, da contagem do carboidrato, entra nessa pergunta que ela faz pra gente. Então, aquela bolachinha que eu dei de exemplo no vídeo passado, Aquela safadinha? aquela safadinha, né, que não mata a fome, então, assim, vai ser contado. Mas o nutricionista, ele quer te alimentar com comida de verdade. E assim, um snackzinho doce, para você lembrar alguma coisa na sua boca, na verdade, pode ter um cunho de falta de glicose e o teu sistema tá pedindo açúcar. Aí você quer comer um doce por causa disso. Quando as pessoas estão bem alimentadas, elas pensam menos no açúcar. Isso é verdade. Um atleta, ele começa a sentir vontade das coisas, ou até uma pessoa, as vontades vêm quando ela corta calorias. Exato. O seu cérebro é maroto. Você corta as calorias e ele não vai pedir para você batata doce, ele vai pedir para você coisas gostosas. E de rápida absorção, né? Então aquela trufazinha que tem a gordura e o açúcar misturado é muito mais atraente para o sistema nervoso central com fome do que a batata doce. É difícil, né? Tem que ter um autocontrole. Ei, bolachinha safada. Safadinha, né? O Adilson Raymond agradece aqui o nosso quadro, o nosso conteúdo e diz: a pergunta é sobre substituição do leite de vaca por leite de soja. É verdade que diminui a produção de esperma? Isso é mito ou é verdade? É mito. É mito. Vamos começar. Então, primeiramente, leite de soja não é a forma mais correta de pronunciar. É um extrato de uma leguminosa. Então o leite mesmo é o leite da vaca. E quando você pega a comparação de tabelas, o extrato da soja é pobre em proteínas de alto valor biológico, até pode ter um pouco de carboidrato junto, e que não dá para comparar o leite. Então são coisas totalmente diferentes. O leite de soja entrou na moda de crucificarem o leite normal, né, doutor? Eu entendo o seguinte, ninguém aqui vai levantar a bandeira de que o leite é o melhor alimento do mundo. Claro. Mas precisamos entender que o leite é um alimento comum. O problema do leite é que muitas pessoas têm algum tipo de intolerância a ele, ou alguma substância presente nele, não necessariamente a lactose. Assim, populacional, é mais visível você ter problema com intolerância à digestão da lactose. Intolerância ao açúcar. Então a pessoa não tem a lactase, que é a enzima. Mas o caso mais grave, na verdade, é quando a pessoa tem alergia à proteína do leite. E é uma reação alérgica que aparece na pele, aparece no intestino. Então é fácil você detectar intolerância à lactose ou alergia ao leite. Eu prescrevo leite para quem gosta e para quem pode beber. Para quem fala que não gosta e não pode beber, eu assumo que Ele é facilmente substituível. acabou, não tem esse problema. É que hoje em dia o pessoal gosta de demonizar alimento. Isso. Até talvez, doutor, para poder criar uma posição mais notória entre os outros profissionais, né? É a pirotecnia que não precisa ser feita. Pirotecnia. Bonito, né? Bonito. Bonito. O cara quer ficar floreando uma coisa que é simples de fazer, é só arrumar a dieta. Acabou. Acabou. Não tem história. Com alimento de verdade. Mais uma assinante do canal, a Paola Lurian. Qual o melhor alimento para ingerir pós-cardio em jejum, no café da manhã? Tá. Bom, se ela está fazendo um cardio de jejum, ela está aproveitando um nível de insulina e glicose baixo para tentar oxidar mais gordura. Essa é a ideia. Essa é a ideia, eu acredito que seja.
Se ela quer continuar queimando gordura pós-cardio, ela deveria se alimentar de proteína e gordura e evitar o carboidrato para não ter nenhuma oscilação de insulina, e ela tentaria aproveitar mais ainda a queima de gordura pós-cardio. Porque muitas pessoas não sabem, doutor, mas a lipólise, ela continua após o cardio por um período. Sim. E às vezes, logo após o cardio jejum, as pessoas, às vezes, por falta de instrução, jogam um carboidrato rápido. Exato. Eu já ouvi falar de gente jogar palatinose, jogar uma dextrose pós-cardio jejum. Peraí. Quem foi que disse que é para ser feito isso? E isso é um hábito que se faz, é uma estratégia que se faz na musculação. Sim. Uma atividade de hipertrofia. Com certeza. Mas uma atividade de cardio, se você permite mais um tempo de lipólise, e para permitir esse tempo de lipólise, é a ingestão de carboidrato que tem que ser feita em segundo plano. Tem muitos atletas nos Estados Unidos que você vê que o cara faz um café da manhã cetogênico. Ele mistura carne moída com ovos mexidos, não come carboidrato porque ele se sente mal com o efeito da insulina no treinamento. Então, aproveitando esse gancho, se ela quer fazer o cardio em jejum tentando queimar mais gordura, e ela quer continuar queimando gordura, ela evita de comer o carboidrato para não ter o efeito da insulina, diminuindo a queima de gordura. Então ela come proteína e gordura, mantém os aminoácidos circulantes, mas não mexe tanto com o hormônio que corta o efeito da lipólise. Paula, depois do cardio jejum, faça uma omelete. O Ruberval Souza pergunta para nós aqui, doutor. Tem diferença na quantidade proteica a ser consumida e absorvida entre naturais e hormonizados? Muito boa pergunta. No consultório eu atendo ambos, o cara natural e o cara hormonizado. Só que fisiologicamente, você sabe melhor do que eu, o efeito hormonal ele tem efeito anabólico mais celular. Então a questão de quantidade e absorção pode ser que não dê diferença. Mas a partir do momento que o aminoácido está chegando para o músculo esquelético, o aproveitamento é muito melhor quando o cara está com a testosterona ativando no DNA dele. E uma outra coisa importante, o efeito catabólico é desligado quando o hormônio está na jogada. Então, um cara hormonizado, além de ele ter uma síntese proteica full time, ele consegue ser anticatabólico full time. E é aí que às vezes algumas pessoas erram. Elas acompanham pessoas, figuras públicas no Instagram, e essa figura pública do Instagram, da rede social, às vezes pratica algum tipo de dieta bem diferente. Um jejum intermitente mais agressivo, ou uma dieta de zero carbo por muitos dias, e ela tenta imitar essa pessoa. O problema é, quais são as condições hormonais que aquela pessoa está? De repente é uma pessoa natural, que está acompanhando uma figura pública, um atleta que faz uso de hormônios, e o anticatabolismo dele é outro. É outra ideia. Então esse é o perigo. Você quer imitar o que ele está fazendo, mas uma base de testosterona vai evitar que ele tenha um catabolismo proteico numa dieta restrita em calorias. Então se o moleque fizer isso sem tomar hormônio e zerar o carbo, vai sobrar o quê? O cabelo e o nariz só. No seu caso, o nariz sobra. O nariz é grande, o cabelo também é grande. O cabelo também sobra. Mas a ideia é assim, o cara tá fazendo um zero carbo, mas a proteína tá ficando, mas o efeito hormonal de segurar a massa magra não é pela proteína, é pelos níveis hormonais mais altos. E essa história de proteína, eu sou hormonizado, então eu uso 9,0 vezes quilo corporal de proteína. Não é proporcional, né? É proporcional, né? Não, então é peso corporal. Então a gente tem uma regra, Stuart Philip, um pesquisador mundial, ele coloca 0,3 a 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso por refeição. Então, 300 miligramas por quilograma de peso. Se eu tenho 90 quilos por 3, eu vou comer 36 gramas de proteína na refeição. Por refeição. Por refeição. E aí, as quantidades das refeições tá ligado naquele vídeo que você explicou. No primeiro. Poxa, tudo bem, doutor, eu faço 36 gramas de refeição, de proteína por refeição. Quantas refeições? Vai lá no outro vídeo, onde o Dr. Donato explica como é que você calcula as calorias para você e a quantidade de carboidrato, proteína e gordura. Então, do total, foi feito no primeiro vídeo, e agora a gente está falando do fracionado por refeição. Por refeição. Mas é bom salientar isso, tem muita gente que coloca uma regra que esses 30 gramas de proteína que foi falado na internet, não sei de onde saiu, que a mais do que isso não absorve. Isso é mentira. Isso perde a individualidade da dieta. Se um cara de 100 quilos tem que comer 30 gramas de proteína, um cara de 70 quilos tem que comer 30 gramas de proteína, tá errado. Entendeu? Então, 0,3 para 100 quilos realmente vai dar um número maior do que 0,3 para 70 quilos. Ou seja, proteína é quilo corporal e acabou. E acabou.
E outra coisa, quando a pessoa fala dessa média proteica por refeição, tem trabalhos mostrando que realmente a síntese proteica, até 40 gramas, ela chega no máximo de atividade. Só que o que importa para você ganhar músculo não é só a síntese, é evitar o catabolismo. Então, 70 gramas de proteína é mais anticatabólico do que 40 gramas de proteína. Já tem trabalho mostrando essa diferença. Ou seja, você consome proteínas para construir músculo, mas consome proteínas para proteger o músculo. Com certeza. Então, existe a construção muscular e existe a proteção do seu músculo contra o efeito catabólico, que um cardio faz, que uma atividade de estresse faz, que um aumento de cortisol faz, e até mesmo as dietas com baixa concentração de carboidrato e gordura. Exato. Então, a ideia é assim, a gente está dando as dicas aqui para o pessoal ter uma noção que é importante, porque a dieta funciona, mas quando você vai para a especialidade do teu corpo, o profissional ajusta conforme a música. Como uma luva. Como uma luva, e cai que é uma beleza. Cai que cai, né, doutor? Os resultados aqui é brincadeira, quando faz a dieta é impressionante, cara. Eu tenho muito cara natural que tem muito mais efeito do que hormonizado que não faz dieta. Então, doutor, é isso que o pessoal precisa entender. A gente às vezes recebe mensagem, nós atletas, mas com bomba até eu, com GH até eu. É muito importante que a gente deixe claro aqui uma coisa. Ninguém está dizendo que os hormônios esteroides ou os hormônios peptídeos não têm efeitos anabólicos. Até uma criança sabe disso. Mas o que nós estamos dizendo é que a construção de um físico está muito ligado à sua regularidade, a uma atividade de treino muito intensa e dieta. Porque senão o que você ganha é retenção e gordura. É muito, como que eu posso dizer, é muito temporal, né? Enquanto você faz uso do hormônio e faz uma dieta lixo, você pode até ter um inchaço, você fica com tônus legal, mas aquilo não é fisiologicamente mantido. Você vai cair o nível de testo e o seu corpo vai esfalecer. Então, se você pensar primeiro, vou fazer uma dieta, vou fazer um treino, vou me suplementar direito, já ganhei, já melhorei meu corpo, quero passar para um nível mais evoluído, aí você tá... Aí uma decisão sua, diferente. Uma outra decisão. Mas você chegou num nível. Você conseguiu sozinho, por você. Isso, e você conseguiu chegar num nível de maturidade muscular, Exato. Que é o importante. O pessoal tem muita ansiedade de ter uma mudança corporal. Então a mudança corporal, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona de 42 km. Demora, leva tempo, e vai refinando ano a ano. Se fosse uma corrida de 100 metros, todo mundo tinha. Não tinha essa discussão aqui, não precisava ter, porque qualquer coisa que você fazia já dava resultado. Galera, a gente encerra esse vídeo com esse comentário muito pertinente aí do Dr. Donato. Não se esqueça, musculação e construção de um corpo bonito é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Doutor, Valeu. Obrigado novamente. Rapaziada. Galera, não se esqueçam, você pode participar do nosso quadro. Basta mandar a pergunta aqui no comentário do vídeo. Quem sabe a sua pergunta não seja a próxima selecionada. Valeu, é Integral TV para vocês. Não, faço dieta flexível, bato meu carboidrato com bolacha óleo. Eu queria fazer essa dieta flexível também. Vagabundo. Vagabundinho. Bolachinha safada essa, né? Safada, né? Safadinha ela, viu, velho? Pei na cara. Tá da hora demais. Pirotecnia foi demais, velho. Excelente, né, velho? Pirotecnia foi demais.